Vamos para a discussão já, porque esse assunto ontem bombou em Brasília. Afinal de contas, André Mendonça foi aprovado como novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Ganhou aí a votação por 47 votos a 32. Indicação aprovada e a gente vai debater com o nosso time justamente isso. Zoe Martins, eu começo contigo. Ele fez um trabalho que eu queria destacar aqui, que eu acho que foi fundamental e foi o diferencial da aprovação dele. Ele peregrinou no Senado Federal, né, Zoe? Ele bateu na porta lá dos 81 senadores, se apresentou, se colocou. E esse é um processo que também ficou muito marcado por conta da demora, da lentidão aí por parte do Davi Alcolumbre em realizar essa sessão. Como é que você viu tudo que aconteceu ontem? Olha, Paulo, ele se saiu muito bem, foi bem claro nas respostas, não fugiu de nenhuma pergunta, falou sobre o juiz não... cutucou o STF, né, falando que o juiz não é acusador, e infelizmente não é o que a gente está vendo hoje no nosso Supremo Tribunal Federal. Deixou claro que na vida, a Bíblia, no Supremo, a Constituição. Então, para essas pessoas que falam que ele não é técnico, que foi colocado lá por ser evangélico, que vai misturar, né, as decisões jurídicas com religião, ele já mandou um recado aqui, deixando bem claro que vai ser bem técnico, seguindo, né, a Constituição Federal. E defendeu a democracia. São pontos que eu achei muito importantes das falas do futuro aí, né, ministro do STF. Agora, o importante é que ele honre, né, os compromissos e continue com essa linha que ele mostrou ontem. Porque é muito fácil, né, falar bonito e a ação é bem diferente. Quero ver ele votar, né, seguindo a Constituição. Não tem erro. Se segue a Constituição, já vai fazer um excelente trabalho. E o Bolsonaro, ano que vem, tomara que se reeleja para conseguir colocar mais 2 ministros aí do STF e a gente fazer uma limpa de uma vez por todas nesse Supremo Tribunal Federal, colocar pessoas técnicas, né, ministros que seguem a Constituição e não são políticos. Muito bem, Joel Pinheiro da Fonseca teve uma frase ontem que me chamou bastante a atenção do André Mendonça, dele defendendo e dizendo com toda a clareza do mundo que no Supremo Tribunal Federal vai cumprir a Constituição e defender o casamento homoafetivo, casamento aí de 2 pessoas do mesmo gênero. Eu dei uma olhada justamente depois nos bastidores, aquelas conversas de alguns senadores, principalmente mais religiosos, mais evangélicos, dizendo que essa fala dele foi meio que um jogo de cena para que houvesse a aprovação dele. Você acha que ele cumpre o que ele falou ou não? Olha, Paulo, eu sinceramente espero que cumpra, porque qualquer pessoa no Brasil, seja conservadora, cristã, que paute a sua vida pelos ensinamentos, às vezes bastante conservadores, ali do Antigo Testamento, mesmo essa pessoa é plenamente capaz de dizer, olha, tudo bem, eu acredito nisso, mas a lei brasileira é essa, e a lei brasileira não discrimina entre o amor entre pessoas de sexos diferentes ou do mesmo sexo. Isso está bem estabelecido na legislação brasileira. Isso acredito, inclusive, que não tem a volta e acho que ele vai acabar se pautando por isso. Não torço realmente para não ver uma tentativa de retrocesso numa questão tão básica quanto essa conquista que foi para o Brasil permitir que 2 pessoas do mesmo sexo que se amam e que vivem juntas possam constituir na lei, na forma da lei, uma união, um casamento, um matrimônio, assim como qualquer outro casal. Isso não tem nada a ver com as igrejas. Cada igreja escolhe a sua. Existem vários ministros católicos ali no STF. A Igreja Católica não aceita o casamento entre pessoas do mesmo sexo. E tudo bem. A gente está falando do casamento civil. O André Mendonça, eu acredito que o grande teste dele vai ser o seguinte. A grande clivagem que existe no nosso Supremo não é tanto, pelo menos ainda não hoje em dia, entre conservadores e progressistas. A grande clivagem é entre garantistas, eu diria talvez extremos, que afirmam e usam cada vírgula, cada detalhe da lei para proteger investigados, réus, acusados de corrupção de um lado, e do outro, aqueles ministros que têm uma visão, às vezes se chama mais lavajatista ou mais punitivista, seja como for, mas que diz, olha, tem limites. A gente precisa fazer a justiça aqui. A lei brasileira não pode ser uma lei que funciona só para punir o criminoso comum e pobre e que deixa o criminoso de colarinho branco impune, porque tem tanto recurso, tanto detalhe, tanto jeito de escapar que a pessoa nunca enfrenta uma pena de prisão. Eu quero ver como é que o André Mendonça vai se portar nessa clivagem. Pelo que eu conheça dele,
ele é alguém mais alinhado, pelo que eu já tenho lido, ele é alguém mais alinhado com essa ala punitivista. Vamos ver. O Cássio Nunes Marques, o primeiro indicado pelo Jair Bolsonaro, é mais, sem dúvida, da ala garantista aqui e que tem sido, portanto, dos que participam desse retrocesso no combate à corrupção, do qual o Supremo tem sido peça-chave. E é importante reverter isso. Agora, Adriles, como é que o Davi Alcolumbre sai dessa história, né? Porque foram 4 meses aí, com um português bem claro, de enrolação dessa história. E ontem ele estava numa leveza, não sei se vocês repararam, ele estava muito bem, assim, fazendo grandes elogios e a energia estava extremamente positiva e parecia que nem tinha acontecido tudo o que aconteceu. Como é que o Alcolumbre sai disso? Numa república normal, numa democracia normal, deveria sair extremamente queimado, extremamente constrangido. Mas a sua espera, a sua leniência em relação a esse constrangedor espera que ele promoveu ao André Columbre, é lógico que tem algum tipo de apoio subreptício por trás. Não sei se de juízes do Supremo, não sei se de políticos, não sei se todo mundo que de alguma forma quer constranger e cercear os poderes da presidência da República, quiseram exatamente tornar essa sabatina um constrangimento formal. Não é à toa que o André Mendonça, no Senado, por exemplo, teve 32 votos contra a sua nomeação, um recorde de negativação de um ministro do STF. Ou seja, existe uma oposição sistemática nessa oligarquia corrupta, moralmente corrupta, que está, infelizmente, arraigada no seio da política brasileira há séculos e agora arraigada também no Supremo Tribunal Federal. Oxalá o André Mendonça cumpra exatamente as premissas do que ele fala. Muito se critica, por exemplo, ele de ser um evangélico extremamente radical. Mas eu acho que o princípio de pluralidade de percepções do mundo, não só em redações de jornal, Paulo, mas no próprio seio da justiça, incita uma melhoria da investigação da verdade. A gente tem um ativismo judicial, não só oportunista, e não acho que nem seja garantista, como o Joel falou, oportunista de perseguir, proibir opiniões conservadoras, calar conservadores, prender pessoas conservadoras sem o devido processo legal, aquilo que o André Mendonça falou, né, de um Supremo acusador para além das suas prerrogativas e além de seus poderes. E esse princípio religioso do André Mendonça de ser anti-aborto, anti-eutanásia, de não perceber preconceito em tudo e qualquer coisa, de estabelecer o princípio sacrossanto de um casamento formal entre homem e mulher, mas, para além do casamento sacrossanto, a possibilidade da união civil que já existe entre um homem ou uma mulher ou uma mulher, ou seja, todo esse tipo de princípio de investigações sobre a realidade, partindo de um prisma ideológico, quer seja religioso, quer seja progressista, quando eles estão em caráter de pluralidade dentro do Supremo, que é dominado por 2 tipos de princípios, o progressista e o oportunista e o autoritário, que seria um terceiro, ou seja, talvez o André Mendonça faça um tipo de quebra nessa hegemonia e tente fazer o Supremo Tribunal Federal fazer um princípio de justiça maior do que ele tem feito nesses últimos tempos. Fala, Joel. Agora, nesse ponto que o Adriles tocou, de perseguição a pessoas que falam algo, a supostos ou possíveis ataques à liberdade de expressão, o André Mendonça claramente pertence ao campo autoritário. Por quê? Porque quando ele era ministro da Justiça do Bolsonaro, depois que o Moro saiu, ele entrou como ministro da Justiça, ele foi o primeiro. Uma das primeiras ações dele foi processar, perseguir pessoas que tinham se manifestado com faixas contra o presidente, inclusive prendendo alguns deles. Então, sem sombra de dúvida, se a gente está esperando alguém que vai fazer essa defesa, digamos, de uma liberdade de expressão mais irrestrita, André Mendonça não é desses. Ele mandou prender pessoas que criticaram o governo. A Lei de Segurança Nacional é o entulho... É a mesma coisa que você acusa no Alexandre de Moraes. É a mesma coisa que você acusa no Alexandre de Moraes. A Lei de Segurança Nacional é um entulho, uma excrescência da época da ditadura formal. Existiu um princípio de reação política a prisões arbitrárias que foram feitas de maneira ignominiosa pelo Alexandre de Moraes, usando essa lei, falando de gente que voltava rojão perto do STF, enquadrando como terrorismo. Ele prendeu gente que fez faixa. Calma lá. Ele errou como um princípio político de reação da mesma medida que o Alexandre fez. Eu acho que é isso. Eu acho que se ele rever esse tipo de entulho, rever o princípio de lei inconstitucional que persegue cidadãos para além da sua liberdade de expressão, ele pode ser um bom ministro. Ninguém é perfeito. Mas ele não é amigo do Toffoli? Sim. Não, ele é amigo do Toffoli. O Toffoli ajudou a aprovação dele. Sim, é claro que existe uma espécie de conluio, de amizade, de afeto. Agora, a questão é... Mas então tá combatendo o sistema como, pô? Amigo do Toffoli. Eu quero fazer uma pergunta. Essa é a grande pergunta, Fala, Paulinha.
assim, a gente fala aqui, né? O presidente indica, né? Aí tem a sabatina, agora vai ser lá ministro. Tudo bem. Vocês acham que o fato do presidente ter indicado quer dizer que esse ministro vai estar sempre de acordo com o que o presidente pensa ou quer? Ou uma vez empossado, ele pode ganhar uma personalidade ali diferente e agir conforme, por exemplo, a amizade com o Toffoli? Eu acho que a resposta e a própria imagem dele. A gente já tem um exemplo histórico que foi o ministro, o negro, como é que ele chama? O rapaz da Joaquim Barbosa, que o Lula achou que ia ser um serviçal dele e no julgamento mensalão se tornou um inclemente crítico, não crítico político do governo, mas um crítico do meio da justiça, da corrupção que ele perpassou. Eu acho que a ideia do Bolsonaro, primeiro, é política, é ingênuo dizer que não existe um princípio político na nomeação dos cargos do STF, colocando um evangélico que aglutina votos, mas um evangélico que também aglutina um princípio ideológico, um princípio de um ideário que está mais alinhado a um princípio de conservadorismo. É claro que André Mendonça não é perfeito, é claro que ele errou usando esse entulho da Lei de Segurança Nacional para prender pessoas, para fazer frente a um princípio político autoritário do Alexandre de Moraes, mas o princípio ideológico de uma religiosidade e o princípio de aglutinar mais apoio dentro do STF, é claro que é um princípio político que, infelizmente, no STF, os ministros são nomeados pelo presidente. O que eu não consigo compreender é o seguinte, é o discurso que o presidente da República faz justamente e seus apoiadores de um enfrentamento do sistema, de que realmente ele chegou para fazer algo de diferente, enfim, que esse Supremo Tribunal Federal é o lixo que existe no país. Esses ministros fazem, enfim, um desserviço, enfim. E aí a indicação política é uma indicação de alguém absolutamente alinhado aos interesses de Gilmar Mendes, Dias Toffoli. Não é absolutamente. Isso ainda vai ser... Calma. Isso ainda vai ser descoberto. É alguém que vai contribuir diretamente ele vive em sociedade, fim do combate à corrupção no país. Isso não está certo ainda. Ele tem amizade com essas pessoas. Quer dizer que ele seja alinhado ideologicamente. Adriles, se o Toffoli gostou da indicação, coisa boa não é. Paulo, mas se não tivesse apoio... Sabe o que é o Se seguinte? não tivesse afinidade amistosa com nenhum deles, ele não ia nem entrar. Você acha que uma pessoa que é o Bolsonaro realmente é muito alinhado, ele vai conseguir colocar no STF? É lógico que não vai passar no Senado. Infelizmente, ele vai ter que colocar uma pessoa que agrade alguns. Senão não vai conseguir. Ô, Zoe, então não tem combate nenhum ao sistema, Zoe. Não existe combate. Não é um combate. Será que ele vai tomar as decisões seguindo a Constituição? Ou vai ser político também? Pois que eu sou contra ministro do STF ser indicação política. Esse é um bom ponto. É um ponto Paulo, que tem que ser discutido. Fala, Joel. Eu acho que você toca num ponto que é real, sim. O Toffoli foi um dos nomes que articulou para a ascensão dele. O próprio Lula, internamente no PT, dizia que não era para se opor também à nomeação do André Mendonça. São coisas que pegam mal. Mas não necessariamente elas dizem como ele vai se posicionar, uma vez agora recebendo aí a cadeira. O PT foi o partido que mais tentou botar aliados no Supremo. E muitas, os melhores ministros hoje em dia no Supremo são da era, se eu não me engano, Dilma, inclusive. Que é Barroso, Fux, Fachin, aqueles que cujo voto mais consistentemente, está de acordo com o combate à corrupção, é óbvio. Se você se importa com isso no Brasil, se você se importa com isso no Brasil, se você se importa com essas questões no Brasil, o combate ao crime de colarinho branco, são esses os nomes que, infelizmente, agora são minoritários, não conseguem mais emplacar suas interpretações, mas que estão ali tentando fazer um avanço das instituições brasileiras. Então, não, mas Joel, aquilo lá, pelo contrário, Adriano, aquilo lá foi uma tentativa de salvar o Moro, uma tentativa de salvar o Lula liberando Lula. Vê o voto dele liberando Lula. O voto que você botou no grupo outro dia, o Fachin era o único que foi contrário, lembra? Na segunda turma. Se você analisar a postura e os votos do Cássio Nunes Marques, eles são absolutamente pró-sistema. Esse sim, esse perfeito. Absolutamente. O Mendonça não está dado ainda. Indicado pelo Bolsonaro, votou para desbloquear os bens do Lula. Exato. O Fachin foi contra. E o Fachin foi contra isso aí. Esse é o ponto, gente. Exato. Então, assim, é porque as pessoas, elas às vezes caem nessa coisa da narrativa, de que não, vai combater o sistema. Tá todo mundo junto e misturado, meu.
preciso distinguir. Tá vendo, Adriano? Não faz combate ao sistema nenhum. Por isso que o Bolsonaro está tão focado em colocar mais parlamentares lá dentro. Precisa renovar o Senado Federal, porque só renovando o Senado vão conseguir fazer votação realmente em prol do Brasil, entendeu? Porque com esses senadores não dá para passar na sabatina com uma pessoa totalmente alinhada com o Bolsonaro. É muito utópico achar assim, eu vou combater o sistema de frente. Você tem que ter um alinhamento amistoso, civilizado com as pessoas ali, para que você possa estabelecer um princípio de diálogo. Eu acho que a estratégia do Bolsonaro é simplesmente colocar uma ideologia mais à direita, mais conservadora, mais religiosa, para que, por exemplo, conservadores não sejam perseguidos, às vezes por oportunismo político de algum ministro que queira, de alguma forma, atacar o bolsonarismo e usa, inclusive, até o Davi Alcolumbre para esse tipo de ataque subreptício que une um tipo de ideologia e um tipo de oportunismo. Nesse sentido, a escolha de André Mendonça foi acertada segundo esse critério político.